os golpes virtuais se tornaram uma verdadeira epidemia no Brasil. Essa percepção é que a cada dia surgem novos criminosos digitais, grupos especializados em estelionato, sem falar nos crimes de armazenamento e compartilhamento de material pornográfico, inclusive envolvendo crianças e adolescentes. E, por fim, a insegurança que aumenta a cada dia com a inteligência artificial. E é para falar sobre esses assuntos aí que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o delegado Guilherme Fachinelli, titular da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos. Boa tarde, delegado, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos os espectadores do Jornal Meio-Dia. É um prazer estar aqui e poder contribuir aí com a informação para a sociedade matogrossense. Delegado, nessa relação extensa aí de crimes que a Camila acabou de citar aqui, o que é que mais preocupa a delegacia aí de combate aos crimes informáticos ou cibernéticos? Uma das nossas frentes de atuação mais forte esse ano tem sido fazer a repressão qualificada envolvendo esses crimes que envolvem os casos de pornografia infantil, né, pornografia infanto-juvenil, né, tanto de criança como adolescente, né. Nós deflagramos aí 5 operações nesse semestre, né, para reprimir esse tipo de crime, atendendo ali uma determinação da diretoria geral, né, para dar uma atenção nisso, né, porque nós sabemos que uma vez que a criança aí tem a sua inocência roubada, né, ela jamais volta a recuperar. Então, dando atenção àquele mandamento constitucional de proteção integral, tem sido uma frente que nós temos atacado aí de forma contínua. Delegado, e na sua opinião, estes crimes, eles têm as devidas e severas penas que merecem? Por exemplo, quem armazena esse tipo de imagem? Me recordo de um caso de um cidadão, se podemos chamar assim, que com ele haviam mais de 200 mil imagens dessa natureza que o senhor narrou, e, no entanto, ele foi logo liberado para responder à liberdade. Esse crime ele não é considerado hediondo ainda. Como que funciona essa questão? Por que nós parece que não temos a pena necessária para esse tipo de crime? Então, eu entendo que a pena, né, o crime é punido com pena de 1 a 4 anos. É muito baixo. É baixo. É pelo tipo de crime que é um crime que traz repulsa, né? É um crime que está previsto em tratado internacional, né, no Tratado de Budapeste. Então, assim, a gente tem situações, e aí eu posso falar de situações que a gente já teve lá, que a pessoa foi presa e saiu na audiência de custódia, e também que nós prendemos em flagrante, representamos pela prisão preventiva e a pessoa está presa até hoje, né? Então, não dá para falar, isso é assim ou é assado, né? Mas, assim, eu acredito que as penas poderiam ser mais severas, né? Isso eu acho que é algo que tem que ser debatido pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem que se posicionar até para que a gente possa oferecer uma proteção de fato integral às nossas crianças e adolescentes. Sim. Delegado, o senhor acredita que esse fato de penas mais leves dos crimes cibernéticos pode ter alguma relação com a não regulamentação das redes sociais? Porque as pessoas imaginam o seguinte: não pode na vida real, mas dá para fazer lá no virtual. Então, Lúcio, eu discordo disso, né? Por exemplo, vender ou disponibilizar, né? Pensa naquela banca de jornal antiga. Se você chegar lá, hoje a gente quase não encontra ela, mas se chegar lá vai ter um recado lá, falando assim, que revista envolvendo pornografia não pode ser vendida para adolescente. Essa regra vale na internet. O problema é que as pessoas querem se utilizar do anonimato de forma equivocada, porque na internet não é uma terra sem lei, não é um mundo anônimo, né? Nós possuímos ferramentas e tecnologias capazes de identificar essas pessoas. Então eu acho que as pessoas terem essa consciência
essa consciência de que, da mesma forma que está proibido no mundo físico, também está proibido no mundo digital. Doutor, em relação a essas verdadeiras quadrilhas que estão, né, praticando golpes das mais variadas naturezas, principalmente com as pessoas mais vulneráveis, né, idosos, de que forma a punição tem sido eficiente? A tecnologia tem ajudado a encontrar, a desmantelar essas quadrilhas ou não? Porque a impressão que nós temos é que sim, a polícia está trabalhando, vemos prisões todo dia, mas aí surgem novas quadrilhas. Por que o Brasil se tornou, parece que, um terreno fértil para esses golpes? Olha, cada dia mais, cada dia pior. Igual como você diz, Camila, eu acredito que a polícia tem oferecido uma repressão qualificada, né? Quando a gente fala dessas fraudes eletrônicas, e aí você pode ter ali a figura do estelionato, do furto eletrônico propriamente dito, são, nesse caso desses crimes, né, são crimes que são praticados sem violência ou grave ameaça. E a partir disso, quando o crime não tem violência ou grave ameaça, seja ele praticado no mundo físico ou digital, existe, né, aquele pensamento de que não é só a cadeia que resolve, tem as cautelares diversas de prisão. Porque quando você pega um caso, e isso a gente tem lá na nossa unidade, né, por exemplo, os casos de sextorção, né, que é uma situação que começa como um estelionato e depois ele vira uma extorsão. Por quê? Porque a pessoa começa, de fato, a extorquir com ameaça mesmo, né? De expor a pessoa que enviou aquele conteúdo ali de nudez, né? Os nudes para ela, se ela não mandar dinheiro, tal, ou expor ele para a família. E a partir desse momento, o que a gente tem visto é que nesses casos onde há a grave ameaça, essas pessoas têm ficado presas. Da mesma forma nos casos de ransomware, que é quando o criminoso ele invade ali seu dispositivo informático, seu sistema operacional, em regra, quem é vítima desses crimes são empresas, né? E começa a exigir resgate para devolver os dados para essa empresa. Aí, nesse caso, a tipificação é extorsão. Aí, como tem a grave ameaça, a gente vê que de fato, o pessoal tem sido mantido preso há um tempo a mais. Então, eu acho que não é só do mundo digital isso, né? Porque como o crime não tem violência ou grave ameaça, a gente acaba tendo essa interpretação. Se é correto ou não, eu não sei, né? Minha função é investigar. Infelizmente parece que os golpes são cada vez mais frequentes, né? E as pessoas, cada vez número maior de vítimas. Eu não sei se eles estão mais frequentes ou as pessoas têm ficado pela correria da sociedade, sabe aquela questão de multitarefas? As pessoas são multitarefas, quer dar atenção a várias coisas ao mesmo tempo e quando se vê, não tomou cuidado naquela ligação que recebeu ou clicou num link de forma desavisada. É que os golpistas são criativos. São também, criativos, né? Eles usam da engenharia social, né, de uma forma assim, impressionante, né? Eu falo assim que quando eu tô com tempo eu dou corda para eles no telefone, né? Então assim, eu acho que isso também parte dessa sociedade nossa multitarefas. Hoje todo mundo faz 2, 3 coisas ao mesmo tempo, né? E isso deixa a nossa atenção fragilizada em algum momento. Delegado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço, deixo a Delegacia de Repressão a Crimes Informáticos à disposição da sociedade de Mato Grosso, né? Estamos lá justamente para fazer esse enfrentamento de que a internet não é uma terra sem lei. Agradeço a atenção, o espaço e a oportunidade. Muito obrigado. Obrigada e uma boa tarde.